Olá, queridos. Passando aqui para falar com vocês de um assunto que é muito importante e que tem despertado cada vez mais o interesse das pessoas, que é a respeito da teologia. E dentro desse assunto da teologia, eu queria falar sobre duas linhas teológicas que são muito importantes, que são provenientes da Reforma Protestante, a calvinista e a arminiana. É importante nós primeiro salientarmos que tanto o calvinismo quanto o arminianismo são pensamentos muito extensos, né? E não se resumem a algumas tretas de internet que nós vemos por aí, algumas discussões básicas em alguns pontos ou coisas do tipo. É muito extenso. Então, só por isso a gente já consegue afirmar que nenhuma pessoa que não conheça do assunto, nunca estudou sobre o assunto, nunca leu uma quantidade mínima sobre o assunto, deveria sequer opinar sobre essa questão, porque você corre o risco de ter uma interpretação equivocada, dizer, proibir e falar coisas que nenhuma das duas linhas efetivamente defendem. Então, acho que isso é muito importante ficar claro que tanto o calvinismo quanto o arminianismo são pensamentos teológicos profundos e extensos e que não se resumem a pontos aqui ou acolá e que é necessária muita humildade, muita dedicação e estudo para compreender ambas as linhas teológicas, tá certo? Se nós pudermos ali citar as principais diferenças, acredito que a mais famosa diferença entre calvinistas e arminianos está justamente na soteriologia, que é o estudo da salvação do homem, como se dá a salvação do homem. Os discípulos de Armínio apresentaram 5 pontos a respeito da salvação do homem, e dentro disso, né, os calvinistas responderam também com 5 pontos sua visão a respeito desse assunto. Então, 5 pontos eles não são do calvinismo, na verdade foram criados pelos arminianos e os calvinistas responderam ali a cada ponto também. Então, ficando aí famoso os 5 pontos do arminianismo e os 5 pontos também do calvinismo. É importante nós entendermos que a diferença entre calvinistas e arminianos não são assuntos primordiais da fé cristã. É até dito na teologia que o termo que se usa é a diáspora, porque são diferenças que não têm implicação na salvação. Por exemplo, o fato de um arminiano não crer na predestinação ou de um calvinista crer na predestinação não vai interferir em nada na salvação de nenhum dos dois. Então acho que isso é muito importante. E é bom enfatizar que, apesar de no Sínodo de Dort o arminianismo ser ali rejeitado e ser considerado antibíblico, hoje atualmente tanto calvinistas quanto arminianos, sábios e prudentes, convivem tranquilamente, porque essas diferenças que existem aqui e ali são diferenças que não são fundamentais. E no que é fundamental, tanto calvinistas quanto arminianos convergem, concordam, que são os 5 pontos da reforma, os 5 solas da reforma. Calvinistas e arminianos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, inspirada por Deus e a regra de conduta e prática, tanto para a nossa vida pessoal quanto para a igreja. Calvinistas e arminianos acreditam que a salvação é somente por Cristo, pela fé, pela graça, e que a glória de tudo isso é somente a Deus. Então, muitas vezes se faz uma discussão entre calvinistas e arminianos, colocam-se calvinistas contra arminianos, mas na verdade nós somos irmãos e nós concordamos muito mais do que nós divergimos. E nos pontos que nós divergimos, não são pontos fundamentais, nos é permitido divergir porque são pontos que não são claros na palavra de Deus. Então, eu acredito que cada um segue a linha teológica que bem compreender, contanto que
não fira o Evangelho, né? Isso é o mais importante. Muitas vezes essa discussão está muito alinhada àquilo que acontecia na igreja de Coríntio, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Então, eu acho que não é uma discussão válida para os dias de hoje. Acho importante cada um ter uma linha de estudo, né? Para mim foi muito importante encontrar uma linha que no meu coração me ajudasse a estudar, mas isso não é um assunto fundamental, não é um assunto que seja ali de importância maior do que o próprio Evangelho, que é o mais importante de tudo, tá certo? Agora sim, o que calvinistas e arminianos não concordam? Não concordam com heresias, não concordam com desvios doutrinários, não concordam com desvios dos ensinos da palavra de Deus. Isso tanto calvinistas quanto arminianos jamais aceitarão. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma vida de edificação e que a sua vida seja uma vida para glorificar a Deus. Deus abençoe.